Senhor, encerrando na sua presença, na presença de Deus. Senhor Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale aos nossos corações, e que o Senhor Jesus seja exaltado todo o tempo, Senhor Deus, em nosso culto e principalmente em nossa vida, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do Seu povo e agora, nesse momento, esteja nos dando a sabedoria, o entendimento, Pai, e a instrução devida, e que essas coisas possam ser guardadas no nosso coração, Pai. Clamamos para que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, por meio da Tua palavra e por meio dela, Senhor Deus, construindo, Pai, a imagem de Deus em nós, ó Pai, para que nos tornemos semelhantes àquele que é o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, primogênito de todos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 22 a 26, ainda continuando com as orientações pastorais do apóstolo Paulo. E é, assim, muito significativo, interessante essas epístolas chamadas de pastorais, porque o foco dela é o ministério, a igreja, ou seja, os seus ministros. Por isso ela é chamada de pastoral. E nessa perspectiva você vê aqui a Escritura dando um retrato de como a igreja de Cristo deve ser, como os seus ministros devem atuar, como deve ser o andamento da igreja, uma liderança deve agir. Ele mostra aqui o modo operandi da igreja no seu dia a dia. Isso para nós deve ser bastante instrutivo e também deve servir de exemplo, porque as coisas que são exigidas aqui do ministro nos são exigidas também. Às vezes podemos pensar que não, isso aqui é para o pastor, para o presbítero. Não. As recomendações aqui, elas são de um caráter específico, mas elas abordam o cristão como um todo, porque o ministro nada mais é que também um servo de Cristo. E eu gostaria de fazer essa leitura a partir do verso 22, encerrando assim esse capítulo, que é o capítulo das admoestações, que Paulo faz a Timóteo com relação ao seu ministério. E diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Nesses versos, nós estamos vendo o apóstolo Paulo continuando a admoestar Timóteo para o bom exercício do seu ministério. E por mais que isso esteja voltado para o ministro, toda a instrução, ela serve para toda a igreja. Nós precisamos, como crentes, saber como a igreja funciona, quais são aqueles e como eles devem se portar, aqueles que estão à frente da igreja, a nossa liderança, mesmo porque elas são escolhidas por nós, e nós precisamos ter olhos para isso, para ver o que é uma igreja saudável e contribuir para essa saúde da igreja, e sermos instrumentos de Deus também, não somente da liderança, mas todos nós somos um corpo vivo, e precisamos entender como esse corpo deve funcionar, que é a igreja de Cristo. Então nós temos aqui Paulo continuando a admoestar Timóteo para o bom exercício do seu ministério, e agora ele o exorta a fugir de uma praga extremamente perigosa. E
por isso ele vai aconselhá-lo a evitar as paixões da mocidade. Quando Timóteo recebe essa carta, o período aqui em que ele recebe essa carta, ele deveria ter entre 37 e 40 anos de idade. E na perspectiva bíblica, ele ainda era jovem, especialmente em relação à posição de confiança e responsabilidade que ele ocupava. Timóteo era responsável por formar outros pastores, por acompanhar determinadas igrejas, por sair de lugar em lugar como Tito e ir formando igrejas e formando lideranças. Por isso essas exortações. Por isso Paulo diz, nesse contexto, foge outro sim das paixões da mocidade. E o que seriam essas paixões da mocidade? Uma vez que aos nossos olhos, 37 a 40 anos não é uma pessoa tão jovem assim. Mas nós vamos perceber que no contexto da igreja, ele é considerado como uma pessoa jovem. E o que seriam essas paixões da mocidade? Calvino entende que essas paixões não seriam pecados sexuais ou outros desejos infames ou algum hábito licencioso a que geralmente os jovens se entregam, mas que seriam aqueles sentimentos e impulsos impetuosos os quais o excessivo entusiasmo juvenil faz com que os jovens se inclinem. E a ideia aqui seria uma paixão, ou seja, um forte desejo, um desejo definitivamente pecaminoso. William Hendricks, quando aborda esse texto, comentando, ele, de uma forma geral, subdivide essas paixões da mocidade da seguinte forma: primeiro, é um desejo desmedido de satisfazer aos apetites físicos, seja comer, beber ou desejos lascivos. Segundo, desejo descontrolado de ser o número 1, de brilhar ou dominar. E terceiro, desejo descontrolado por posses materiais e desfrutar de sua glória. E uma vez que esses desejos desordenados com frequência se apresentam em forma mais turbulenta na juventude do que na idade adulta, o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: foge das paixões da mocidade. Quando João Calvino comenta esse texto, ele diz que os jovens, em meio às controvérsias, se irritam muito mais depressa do que os de idade mais avançada, se iram mais facilmente, cometem mais equívocos por falta de experiência e se precipitam com mais ousadia e temeridade. E assim nós temos o motivo de Paulo aconselhar a um jovem a precaver-se contra erros próprios de sua idade, os quais podiam envolvê-lo em disputas inúteis. E a gente vai perceber que na medida que um cristão cresce, desenvolve, amadurece, ele vai superando esses ímpetos por meio da graça santificadora do Espírito Santo, que o conduz à maturidade espiritual. William Hendricks, também apontando para esse texto, ele faz uma crítica para aqueles que acham que toda referência a essas paixões da juventude estão relacionadas aos desejos sexuais descontrolados. Mas, por outro lado, ele não os exclui, diferentemente de João Calvino. E ele vai apontar essas paixões da mocidade de uma forma geral, incluindo também essas coisas, mas indicando todo anseio pecaminoso ao qual a alma de um jovem ou de uma pessoa relativamente jovem se expõe. E o que nós podemos chegar à conclusão aqui, provavelmente dentro desse contexto, do contexto dessa exortação, o apóstolo Paulo quer chamar a atenção para a tendência do jovem de ser impaciente em relação aos que se opõem em seu caminho. E olhando para Timóteo, olhando para o contexto aqui da vida de Paulo com relação a Timóteo, a sua situação, esse caráter elevado de Timóteo, unido à sua juventude, poderia levá-lo a agir de uma forma um tanto irrefletida com aqueles que se opunham à verdade. E embora nós vemos na Escritura Timóteo como um homem santo, mortificado para o mundo, Paulo acha necessário
alertá-lo contra esses desejos da mocidade. Os desejos da carne são desejos da mocidade, contra os quais os jovens devem vigiar com mais cuidado. E mesmo os melhores, como Timóteo, não devem se sentir totalmente seguros, porque quando nós nos sentimos totalmente seguros em relação a alguma tentação ou paixões infames, seguros em nós mesmos, já estamos prestes a cair. Essa é a nossa realidade. Matthew Henry, quando fala sobre esse texto, ele diz assim: os desejos da mocidade são muito perigosos, motivo pelo qual mesmo os jovens esperançosos devem ser advertidos a respeito deles, porque esses desejos combatem contra a alma. E aí nós temos dois textos da Escritura, um em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, que vai nos dizer assim: amado-vos, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Esses desejos da nossa carne, esses desejos que o apóstolo Paulo está falando aqui, e provavelmente ele não deve estar citando os desejos lascivos, como William Hendricks diz, mas eles estão incluídos também. Mas eu acho que a temática aqui não é necessariamente em relação a isso, mas pode se encaixar também nessas coisas. Essas coisas fazem guerra contra a nossa alma, ou seja, elas querem nos destruir. E por isso nós devemos nos abster dessas coisas. E Timóteo, como ministro do Evangelho, muito mais. Abra Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10. Veja o que a Escritura diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. É interessante como esse texto aqui vai dialogar com o que nós falamos hoje de manhã, quando ele fala: afasta o desgosto e remove da tua carne a dor. Por quê? Porque o resultado do pecado, o resultado dos desejos carnais alimentados e praticados é a destruição. É o que Provérbios vai dizer, é o que ele disse hoje: a aflição, a desventura é o resultado do pecado. O jovem Timóteo deveria fugir constantemente das tendências pecaminosas da juventude e deveria cultivar o hábito de correr atrás das virtudes enumeradas aqui pelo apóstolo Paulo. E é muito interessante essa relação que Paulo faz, e que nós vamos citar mais adiante, essa relação entre fugir e seguir. Porque esse é um princípio que nós vamos ver na Escritura. Matthew Henry diz que o despertar e o estimular de nossas graças será o aniquilamento de nossas corrupções. Por isso, Paulo, ao advertir os crentes em Éfeso, ele diz assim, lá no capítulo 4, no verso 25 a 29, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para a edificação. Perceba aqui que é o mesmo princípio. Timóteo foge dessas coisas e segue isso. É essa a postura de nós crentes. Não adianta somente fugir dessas coisas, mas nós temos que perseguir aquelas.
Porque perseguindo essas coisas, perseguindo a santidade, perseguindo a fé, a justiça e a pureza, essas corrupções, elas serão anuladas, aniquiladas nas nossas vidas. E por que isso? Porque quanto mais seguimos o que é bom, tanto mais rapidamente e para mais longe nós vamos fugir do mal. Paulo faz um jogo de palavras aqui, quando ele coloca fugir e seguir. A ideia aqui é uma fuga, né? A palavra fugir, ela já tem aquele peso, né? De você ir embora, sai correndo, foge. Mas a palavra seguir aqui é a ideia de correr prontamente em direção a outra coisa. Ou seja, é abandonar violentamente alguma coisa, fugir violentamente de algo e correr desesperadamente para o seu oposto. Essa é a ideia aqui. Correr prontamente em direção às virtudes que são recomendadas. E que virtudes são essas? O apóstolo Paulo diz: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que ele deveria seguir uma direção diferente, oposta àquela que alguns homens estavam seguindo ali na igreja, e que por causa disso era um fruto da admoestação e do embate, ou seja, da repreensão de Timóteo e do apóstolo Paulo. E com isso eles iriam salvaguardar não somente as suas mentes, mas as suas próprias almas. Por isso que o escritor de Hebreus, ele vai dizer assim, e esse texto cai como uma luva aqui. Ele diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eram duas coisas que estavam acontecendo aqui: a falta de paz pelas contendas que esses homens que estão sendo criticados e que são alvo da exortação de Paulo e de Timóteo, e por outro lado, a santificação. Timóteo não deveria se deixar levar por esses excessos da juventude. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, assim: aqui estão as coisas que você deve colocar toda a sua atenção e aplicar todo o seu interesse e cuidado. E essas coisas seriam a justiça, a fé, o amor e a paz. O que seria isso então? Mais precisamente, a justiça seria aquilo que representa um estado de coração e de mente que está em harmonia com a lei de Deus. Calvino atribui essa justiça ao modo correto de viver. A fé que se traduz na confiança humilde e dinâmica em Deus. Calvino vai afirmar que a fé e o amor consistem nesse modo de viver. O correto modo de viver é representado pela justiça, e a forma como ele deve ser vivido é pela fé e pelo amor. O amor, por outro lado, é um profundo afeto pessoal pelos irmãos, incluído em seu benevolente interesse até mesmo os inimigos. E a paz seria uma compreensão isenta de perturbações, perfeita para com todos os irmãos. E Calvino vai afirmar que a paz é extremamente relevante aqui, pois para ele, os que se deleitam nos questionamentos que o apóstolo proíbe são forçados a ser contenciosos e violentos. É tudo aquilo que não estava acontecendo. Não havia justiça, porque o comportamento e a vida deles não representavam nem fé nem amor. A paz estava sendo perdida por causa das contendas e disputas sem necessidade. E o fruto disso tudo, que seria aquela paz que é fruto de uma correta comunhão com Deus e com os homens, que estava sendo afetada. Percebam que o que Paulo está dizendo aqui, justiça, fé, amor e paz, era o que estava faltando para aqueles homens, para esses que são alvo da crítica e da instrução de Paulo para Timóteo. Mas perceba que o que ele
fala mais além. Ele diz assim: segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E essa expressão aqui, ela mostra a postura de todos aqueles que amam o Senhor e o adoram. Por quê? Porque um coração puro, ele vai caracterizar a personalidade interior daqueles que são afastados da injustiça e daqueles que se purificam efetivamente. Lá no Salmo 51, nos versos 10 e 17, o salmista diz assim, num contexto em que ele confessa seu pecado, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E lá no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que nós temos aqui nesses versos, quando Paulo diz assim, quando a Escritura diz: segue a paz, a justiça e o amor com os que de coração puro invocam o Senhor, a ideia aí é a ideia de comunhão, a ideia de companheirismo. Por quê? Porque a comunhão dos santos vai nos remover de toda a comunhão das obras infrutíferas das trevas. É a ideia de andar com aqueles que vivem nas mesmas pisadas que nós. Como diz Provérbios: anda com os sábios e se torna-te sábio. Essa é a ideia aqui. É uma ideia de comunhão, de alguém que está comungando das mesmas coisas, dos mesmos sentimentos, do mesmo comportamento. É com esses que nós devemos andar. E aí, por outro lado, o apóstolo Paulo, no verso 23, vai dizer: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Paulo está chamando essas questões de tolas, insensatas. Uma palavra bastante usada em Provérbios para se referir aos ímpios, contrapondo-se com o justo e o insensato, o tolo e o justo, o sábio e o tolo, o sábio e o insensato. São palavras que se opõem, mostrando o comportamento daquele que é ímpio e o comportamento daqueles que amam o Senhor, que tem o coração no Senhor. E essas questões que Paulo fala aqui já foram levantadas na primeira epístola. Por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 4: não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus. É sobre isso que ele está falando. No capítulo 4, no verso 7, ainda da primeira epístola: expondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. E no capítulo 6, no verso 4, mais uma vez Paulo fala sobre isso: é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem de inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Essas questões que Paulo cita e que nós falamos anteriormente, nada contribui para o crescimento na piedade. E por mais que ele esteja apontando aqui algo específico, nós podemos entender claramente que essa exortação serve para toda discussão e controvérsia desnecessária na igreja, que causa disputa, discórdia e contenda. Timóteo não só deveria se manter longe, se abster e não se envolver em batalhas verbais completamente inúteis, como também deveria repelir definitivamente o envolvimento com questões que produzem como resultado essas batalhas verbais. Questões como essa são questões nécias, sem sentido, são obras e marcas de homens ignorantes. E muitas vezes essas coisas estão disfarçadas por meio de teologia. Mas não é bem assim. Porque aqueles que têm sido educados na verdade redentora de Deus são capazes de distinguir entre aquilo que é digno e aquilo que não é. E Timóteo, como ministro,
e deveria se negar constantemente a ter algo a ver com elas, porque só geram contendas. Uma coisa que eu sempre digo, sempre falo, que nós não devemos entrar em nenhuma discussão teológica. Quando a pessoa que está do outro lado não está disposta a nos ouvir, mas só discutir opiniões, só mostrar conhecimento, essa discussão se torna inútil. Quando aquela pessoa que está do outro lado não está disposta a considerar aquilo que você está falando, mas está somente querendo colocar a sua posição, seja essa correta ou não, e seja uma disputa, o fim ali não é edificação, mas quem sai ganhando, ou quem tem razão, a melhor coisa é não continuar. Porque apesar de poder não ser uma heresia, necessariamente falando, o final disso não vai edificar a ninguém. Nós não vamos convencer ninguém pela nossa sabedoria, astúcia ou perspicácia. Quando Paulo chega na igreja de Corinto, ele diz assim: olha, eu resolvi nada saber, tá? Não vim falando com linguagem rebuscada, nem demonstrando conhecimento e profundo conhecimento como ele tinha, das retóricas, da forma de falar, do discurso daquela época, mas vim simplesmente pregando a Cristo. Pessoas assim, elas querem aparecer. O objetivo não é edificação na igreja. Se o objetivo não é edificação, a melhor coisa que tem é nós nos afastarmos dessas coisas. Veja o que Matthew Henry vai dizer a respeito desse verso. Ele diz assim: o apóstolo Paulo previne contra a contenda, e para evitá-la, ele o adverte contra questões loucas e sem instrução, que tendem a se transformar em brigas de palavras sem benefício algum. Esses que buscam essas coisas acham que eram sábios e instruídos, mas Paulo os chama de loucos e sem instrução. O dano disso é que produzem contendas, provocam discussões e rixa entre cristãos e ministros. E digno de nota observar quantas vezes o apóstolo adverte Timóteo em relação às contendas na religião, em que certamente visava nos mostrar que a religião consiste mais em crer e praticar do que Deus requer, do que em questões sutis e ardilosas. E o propósito aqui, você vai perceber que é o convencimento, a atitude de Timóteo, tá? E a postura dele deveria fazer com que aqueles que estavam se opondo à verdade fossem convencidos, não por ele, mas pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós somos instrumentos disso, e a nossa postura diante disso vai fazer uma grande diferença, porque as pessoas podem nos ouvir pela postura que temos, ou podem rejeitar aquilo que nós estamos falando por causa do comportamento que nós estamos demonstrando. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim devem ser brandos para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Paulo está dizendo que o servo de Deus deve manter-se distante de contendas. Isso não serve somente para o ministro. Por mais que o foco aqui seja o ministro, e deve ser, imagine um pastor, um ministro, um presbítero que gosta de bater boca, que gosta de confusão. Por isso ele diz: foge dessas coisas. Ele deve se manter longe. E essas questões tolas, eles vão gerar esse tipo de situação. E o ministro deve fugir dessas coisas, dessas contendas, dessas brigas de palavra. E a perspectiva da Escritura é que Timóteo, bem como todo ministro, e nós, devemos ser como o nosso Senhor, que era manso, humilde e pacífico, que não gritou, não levantou sua voz, nem fez ouvir a sua voz na praça.
ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. A Escritura diz que ele se comporta como um cordeiro que é levado para o matadouro. Nem insultou, ou seja, investiu contra os que estavam o injuriando, mas ele entrega tudo a Deus. Olha o que a Escritura vai dizer a respeito disso. Lá em Isaías 42, verso 2, ele diz assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. E olha o que a epístola de Pedro, no seu capítulo 2, no verso 21 a 24, nos diz. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. A ideia aqui é que o ministro ele não tem que ficar discutindo, nem brigando com ninguém, mesmo quando está sendo injustiçado, mesmo quando a situação o prevalece, faz com que ele prevaleça, ele tenha razão. Não é essa a postura de um ministro, e muito menos de um cristão. E como todos nós, crentes, ministros do Evangelho, devemos seguir o exemplo de Cristo nisso também. E a Escritura está repleta de exortações e instruções nesse sentido. Nós vimos lá, num dos textos que nós citamos anteriormente: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Olha o que Filipenses capítulo 2, verso 3 vai dizer. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Lá no verso 14 do mesmo capítulo vai dizer: fazei tudo sem murmurações nem contendas. E lá em 1 Timóteo e Tito também, apontando para o presbítero, para o líder da igreja, ele vai dizer assim: não andada ao vinho, 1 Timóteo 3,3, não andada ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O ministro não deve ser aquele que gosta de entrar numa disputa, numa briga de palavras, numa discussão para mostrar pura e simplesmente o seu conhecimento. Tito vai dizer a mesma coisa, capítulo 1, verso 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. E por que isso? Porque essas questões levam a isso, levam a esse tipo de tentação e pecado. E o motivo disso, a fonte disso, está ali em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis as coisas, meus irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender. Sim, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Sabe por que isso? Porque as armas das nossas milícias, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 5, não são carnais,
mas são poderosas em Deus para destruir essas coisas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais, nós não vamos convencer ninguém pela força ou pela nossa capacidade, mesmo aqueles que estão em pecado. E esse é o propósito aqui. Paulo está dizendo, você deve ser assim, porque você deve estar pronto para agir de determinada forma, para ser um instrumento de Deus, para que Deus utilize você na vida desses que são rebeldes e obstinados, a fim de que eles recebam o arrependimento. E aí o verdadeiro servo deve ser como o Senhor Jesus, como ele foi, alguém que não contendeu, nem clamou, que foi modelo de humildade e brandura e bondade a todos, mesmo quando estava sendo alvo dos seus inimigos. Provérbios capítulo 16, verso 32, vai dizer assim. Eu gosto muito desse texto. Minha esposa também cita muito ele. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que o domina o seu espírito do que toma uma cidade. O Senhor espera que nós, como servos de Cristo, sejamos assim. E como muitas vezes isso é difícil, né? É difícil e é impossível quando nós não estamos contando com o Senhor, quando nós estamos contando conosco, com a nossa força, com o nosso entendimento, com a nossa maturidade, com o conhecimento teológico que nós temos, com os anos de igreja que nós temos, com a herança familiar que nós temos, com a educação que nós recebemos. Todas essas coisas são boas e são instrumentos de Deus, mas nós devemos contar com a graça, com a misericórdia, com o poder de Deus nas nossas vidas, para sermos assim como a palavra de Deus fala. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz assim: o servo do Senhor deve ser manso para com todos, e com isso mostrar que ele está sujeito ao poder dominante dessa santa religião que ele está empenhado a pregar e propagar. Quando ele diz aqui, é necessário que o servo de Deus não vida contender, e sim deve ser brando para com todos. A ideia de alguém gentil e amável, veja lá nas instruções aos presbíteros, não violento, porém cordado, é o oposto. Alguém que é gentil e amável. E quando Paulo diz isso, Paulo quer dizer que o ministro deve apresentar uma virtude que é o oposto do espírito doentio de contendas, demonstrado ali por aqueles irmãos que foram citados anteriormente. E mesmo quando tiver que criticar e assinalar uma falta, ele deve fazê-lo com suavidade e nunca ferir. E aí o William Hendricks, falando desse caráter de amabilidade do servo do Senhor, ele diz assim: o servo do Senhor deve ser amável, ou seja, afável, de fácil diálogo, de conduta acessível, não irritável, intolerante, sarcástico, nem burlesco, ou seja, zombador, nem mesmo para os que o prejudicam, deve tentar conquistá-los, por isso deve ser amável para com todos. Veja a importância disso na pessoa de um ministro ou na sua liderança. Alguém que é fácil de dialogar, que tem uma conduta acessível, que não é irritável, intolerante, nem zombador. E quando nós olhamos para essas coisas, nós vemos como necessitamos da graça de Deus. Vocês têm o hábito de orar pelo pastor de vocês? A igreja aqui, eu estou falando individualmente cada um, tem o hábito de orar pelos presbíteros de vocês, pelos diáconos de vocês, pela liderança da igreja?
Paulo está falando para o ministro. E se ele está falando isso, é porque essas coisas podem estar presentes em nós. É por isso que ele exorta Timóteo: foge dessas coisas. Seja assim, não haja dessa forma, seja brando, seja gentil. Nós, ministros, pastores de igreja, presbíteros, devemos demonstrar isso nas nossas vidas. Nós devemos ser assim. Você tem orado para que o seu pastor seja assim? Você tem orado para que seus presbíteros, os presbíteros da igreja sejam assim? Essa é uma responsabilidade não só minha, não só nossa, mas de vocês também. Porque nós somos homens, nós somos falhos, nós somos limitados e necessitamos da graça de Deus de uma forma desesperadora, tanto quanto qualquer um de vocês, e ainda mais porque estamos à frente do povo do Senhor, e o Senhor vai cobrar isso de nós. E aí você vai perceber aqui que a amabilidade, nesse caso, é indispensável. Por quê? Não só por causa do trato, mas também para aquilo que ele fala logo após: deve ser brando para com todos, apto para ensinar, ou seja, apto para instruir. A amabilidade, nesse caso em específico, é indispensável, porque o servo de Deus deve ser apto para ensino, capaz de ministrar conselhos e instrução. E por isso ele precisa ser amável. Eu falo isso porque eu me lembro, desculpa aí, eu me lembro muitas vezes, nós pais somos impacientes com os nossos filhos, porque nós estamos ensinando para ele matemática, português, ele não entende. Aí o pai fica desesperado, a mãe fica desesperada e começa a brigar com o garoto, falar alto. Tudo aquilo que ele está ensinando não vale de nada. Aquela criança, aquele homem não vai entender nada a vida toda dele. Vai travar assim, pá! E é isso que acontece. A paciência, a amabilidade deve andar junto com a instrução. Por isso ele fala, apto para ensinar. E é interessante ele falar sobre isso dessa forma. Por quê? Porque essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Porque aqueles que estão dispostos a contender não estão aptos para ensinar, porque são impetuosos e obstinados. Um ministro não será apto para ensinar sem a devida moderação e certo equilíbrio de temperamento. E quanto mais qualificada é uma pessoa para o ensino, mais distante ficará dessas discussões e contendas, dessas coisas aqui que Paulo fala, que não servem para nada. E aí ele acrescenta isso: paciência, apto para ensinar, paciência, amabilidade, paciência, elementos essenciais da instrução. Por quê? Porque muitas vezes a pressa pode produzir, melhor dizendo, irritação e fadiga. Por isso Paulo acrescenta essa virtude que deve ser buscada pelo ministro: paciência. E quando nós olhamos o texto, o imperativo aqui: segue a justiça, a fé, repele as questões insensatas, que é necessário que o servo não viva a contender, e sim deve ser brando. Quando nós vemos a maneira como Paulo exorta aqui nesses versos, você pode entender claramente que o que Paulo está falando aqui é algo que todos nós podemos alcançar por meio do Espírito Santo, é lógico. Nós podemos ser assim. Nós podemos ser pessoas que fogem de discussões, que são brandas, que são pacientes. Agora nós vemos também, por outro lado, muitos daqueles que se dizem ter, ou apresentam, melhor dizendo, aquela síndrome do eu sou assim mesmo,
dando a ideia de ser incapaz de ter o devido comportamento santo. Mas isso só mostra a disposição que eles têm para o pecado, não para transformação, mudança de vida por meio do Espírito. E aí nós vamos perceber como a paciência é extremamente necessária para um mestre piedoso, pois ele deve se esforçar por trazer de volta a vereda da justiça aquele que é obstinado e rebelde. E isso só pode acontecer por meio de uma boa dose de amabilidade. E aí Paulo continua na sua exortação quando ele diz que essa deve ser a forma da disciplina, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem em plena verdade, mas o retorno à sensatez. Veja o que a Escritura está nos dizendo, como nós devemos agir com aqueles que se opõem à verdade. A disciplina e a correção fazem parte da instrução que deve ser administrada por aqueles que têm essa competência na igreja. E o apóstolo Paulo diz como devemos fazê-la. É o que nós estamos vendo aqui, disciplinando com mansidão os que se opõem. Calvino faz um comentário interessante sobre esse verso. Ele diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento. Veja o que Calvino fala. A frase na esperança ou na expectativa, ou se porventura, são as possíveis traduções, enfatiza quão difícil o empreendimento é este, chegando ao ponto de ser quase impossível e desesperante. A intenção de Paulo é que a gentileza, a amabilidade deve ser demonstrada mesmo àqueles que menos a merecem, e mesmo que por fim não haja qualquer aparente esperança de progresso. Ainda assim, o desafio deve ser feito. Pela mesma razão, ele nos lembra que Deus lhes concederá, visto que a conversão de uma pessoa está nas mãos de Deus. Quem sabe se aqueles que hoje perecem empedernidos subitamente não sejam transformados pelo poder de Deus em pessoas diferentes? Quando nós olhamos para isso e nos lembramos que o arrependimento é obra de Deus, nós acalentamos uma esperança mais viva com relação àqueles que são rebeldes e obstinados. E somos encorajados por essa certeza, pelas misericórdias de Deus. E aí, como ministros, como presbíteros, como diáconos, o que nós fazemos? Nós nos empenhamos no nosso trabalho como ministros do Evangelho, no cuidado e na instrução dos rebeldes, sabendo que aquilo pode redundar, segundo a vontade de Deus, na conversão, ou como ele diz aqui, no retorno à sensatez daqueles que se opõem. Os ministros devem ser pacientes, sofredores por causa da maldade, e devem instruir com mansidão, como a Escritura está dizendo aqui. E não somente aqueles que se sujeitam, mas aqueles que se opõem. Veja o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: aqueles que se opõem à verdade devem ser instruídos, porque a instrução é o método bíblico de lidar com o erro. A palavra tem mais probabilidade de convencê-los dos seus erros do que fogo e gravetos. O apóstolo não nos pede para matar o corpo com o objetivo de salvar a alma. Esses que se opõem devem ser instruídos em mansidão, porque nosso Senhor é manso e humilde. E isso harmoniza bem com o caráter do servo do Senhor. A ele não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Essa é a forma de transmitir a verdade por meio da sua luz e poder, e para vencer o mal com o bem. Ao instruir aqueles que se opõem, os ministros devem ter em mente a restauração deles. A visão e a perspectiva sempre deve ser com relação à transformação, à ação misericordiosa de Deus. Como ele diz aqui, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento. O que nós temos que fazer é usar os instrumentos de Deus. Por quê? Porque o arrependimento é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, nós temos que usar as armas dele.
as ferramentas dele, a instrução dele. Por quê? Porque é por meio do poder de Deus, no convencimento da palavra, que os homens chegam a esse arrependimento. E não se prega a palavra, ou seja, não se disciplina, não se corrige, não se instrui com indignação e com raiva, com falta de amor e cordialidade. Abra Atos capítulo 11, versos 16 a 18. Veja como é Deus que concede isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus está mais interessado na sua vida de santidade, na sua conversão e na sua vida que você mesmo. E é nessa perspectiva que nós devemos buscá-lo dessa forma. E aqui no caso, os ministros trabalharem de forma a conterem, a barrarem o erro, a se oporem contra o erro, mas sabendo como devem fazer isso, e sabendo e contando com a misericórdia do Senhor. Veja o que o capítulo 11 de Atos, versos 16 a 18 diz. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Ele? E ouvindo eles, existir a Deus. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. É Deus quem concede o arrependimento. Hoje nós falamos sobre isso, hoje de manhã aqui. É Deus quem concede o arrependimento. É o Deus misericordioso. É Ele quem está te dando esses instrumentos. É Ele quem está dizendo como nós devemos andar, como é Ele que anda, ou seja, Ele, da forma como Ele andou e os resultados que Ele teve. E é dessa forma que nós devemos andar também, como liderança da igreja, como ministros, quando tivermos que nos opor ao erro, ao pecado, à rebeldia, à obstinação. Matthew Henry, falando desse dom, ele diz assim: ele é um dom como um porventura, no caso daqueles que se opõem. Portanto, embora não devamos desanimar em relação à graça de Deus, devemos prestar atenção ao conjecturar em torno dela. Ou seja, a ideia aqui é que nós não devemos abrir mão desses irmãos, mas investir neles, disciplinando, corrigindo, instruindo. Porque nós devemos contar com a graça de Deus e não podemos desanimar. E aqui, no caso de rebeldes e obstinados, nós não podemos desconsiderar a graça de Deus, como muitas vezes nós fazemos. Mas, por outro lado, devemos ter cuidado em deduzir ou inferir por meio de evidências incompletas, ou seja, não podemos lançá-los no inferno, mas também não podemos desconsiderar que eles já estão lá. E a nossa obra é fazer a obra de Deus. Os resultados é unicamente o Senhor. Pois Deus é aquele que tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e também Ele é soberano para aplicar a sua graça em quem Ele quer. A nós cabe unicamente agir assim. Abra Romanos capítulo 9, verso 14 a 16. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É interessante percebermos aqui que Paulo, ao falar de arrependimento, ele está se referindo à conversão, aqui no texto de Timóteo. E essa conversão, ela afeta não só emoções, mas também a mente e o coração. E essa conversão representa uma mudança completa na perspectiva mental e moral.
é uma mudança radical de visão que conduz a uma mudança radical também na vida. Por isso ele está falando aqui em pleno conhecimento da verdade. É Deus aplicando a sua graça e a sua misericórdia em quem Ele quer, transformando de forma completa a quem Ele quer. E percebam como o seu arrependimento está necessariamente ligado ao conhecimento pleno da verdade. Paulo aqui, quando fala isso, ele está nutrindo a esperança de que aqueles adeptos da falsa doutrina se convertessem de seu hábito de dar maior importância a essas coisas insignificantes, reconhecendo e confessando a grande e maravilhosa verdade revelada no Evangelho, centrado em Cristo, e abandonando essas coisas. E quando nós olhamos isso, e aqui está no meio da igreja, são crentes, supostamente crentes nominais, né? E a gente percebe isso, até pela citação que ele fez de Mineu e Fileto. E a gente chega à seguinte conclusão, que a mente do homem é cega, enquanto obstinadamente se mantém contra Deus e contra a sua doutrina. E é Deus que nos dá a descoberta da verdade, nos traz ao conhecimento dela, por meio exclusivamente da sua graça. Se isso não acontecer, o nosso coração continuará em rebelião contra essa verdade. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, como diz Paulo em Romanos. E dessa forma os nossos pecados, ou seja, os pecadores, se livram dos laços do diabo. Esse pleno conhecimento da verdade aqui, que vem pelo Espírito Santo e pela sua palavra, como foi falado hoje de manhã aqui, faz com que os homens vejam mais claramente, fazendo-os voltar à sobriedade. É isso, é essa a ideia. Por isso aqui a ideia aqui é de conversão, de mudança completa e total. O arrependimento aqui está ligado à conversão, o arrependimento para a vida. Isso só mostra a condição em que nós nos encontramos. Como somos cegos para as verdades do Evangelho. Certa vez, um dos evangelhos, Marcos, ele escreve uma situação interessante que acontece com o Senhor Jesus e que mostra a nossa realidade, a realidade espiritual do homem que não consegue ver o Evangelho e é despertado por esse Evangelho, por meio de Cristo, e ele passa agora a enxergar. Abra Marcos capítulo 8, verso 22 a 26. Olha o que a Escritura diz. Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. É dessa forma que nós agimos, ou seja, que acontece conosco quando somos confrontados pela palavra de Deus, quando chegamos ao arrependimento, quando estamos completamente cegos como esse homem e que somos alcançados pela palavra de Deus, e aí começamos a ver, mas as coisas não se tornam tão claras ainda, elas estão obscuras. Ele diz que via os homens como árvores. Ele conseguia distinguir que eram homens, mas ele estava olhando e pareciam árvores que estavam andando, e num outro momento ele começa a ver plenamente. É isso que acontece conosco, e é esse contexto que Paulo está dizendo aqui, onde a palavra está sendo pregada, e onde o ministro da palavra de Deus, aquele que transmite essa palavra, deve agir do modo como a Escritura mesmo fala, ser brando, apto para instruir, pacientemente, disciplinando, não abandonar a disciplina, mas disciplinar, corrigir com mansidão os que se opõem. Qual a perspectiva dele? Na expectativa de que essa disciplina, de que esse confrontamento leve ao arrependimento por causa da misericórdia, da graça de Deus, usando a sua palavra e os seus instrumentos, os ministros da palavra de Deus, como aqueles que vão trazer
essa palavra. Perceba aqui o que ele diz: Deus não só concede arrependimento, mas retorno à sensatez. A ideia aqui de cair em si, como falada lá em Lucas capítulo 15 do filho pródigo, caindo em si é o retorno à sensatez. Sensatez aqui é sobriedade, prudência. A iluminação da palavra de Deus no coração do homem tem como resultado a libertação da servidão do diabo. E os incrédulos, eles vivem tão envenenados por Satanás, em que em seu estado de inconsciência profunda, mortos em delitos e pecados, eles não têm consciência alguma de seu estado de miséria, como aquele jovem filho pródigo. O seu estado de miséria começa no momento em que ele sai da casa do seu pai. Só que ele não consegue perceber isso. Ele se distancia do pai. Ele se distancia do seu lar e ele começa a viver em meio a essa miséria. Começa a gastar os seus bens de forma dissoluta. E ele está ainda em miséria, mas ele não consegue perceber essa miséria em que ele vive. E aí ele vai para um estado mais baixo ainda. E naquele estado, ele precisou chegar àquela situação para poder retornar à sensatez. Voltar de um estado de loucura à sobriedade. Porque ele estava morto em seus delitos e pecados. E quando Deus faz com que a sua luz irradie sobre nós, nós despertamos de um sono de morte, rompendo grilhões em que estávamos presos, removendo todos os obstáculos, nos moldando para sermos obedientes agora àquele que se tornou o amado da nossa alma. Nós que antes éramos inimigos pelas nossas próprias obras, mas agora, obedecendo de coração ao Senhor, somos servos de Deus. Como Paulo diz lá em Romanos 6,18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O apóstolo Paulo em Efésios nos diz como essas coisas se processam em nossas vidas. Ele diz assim, Efésios capítulo 2: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A Escritura diz que esses homens foram feitos cativos. E essa é uma condição de fato espantosa. Por quê? Porque Satanás mantém o seu poder sobre nós. É o que nós vemos aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, ou seja, que faz força, que tem poder sobre os filhos da desobediência. E assim ele nos arrasta dessa forma como escravos cativos para um e outro lado ao seu bel prazer. E essa é a condição de todos aqueles cujo orgulho destrói a sua inclinação de obedecer a Deus. E é o que nós vemos todos os nossos dias, os ímpios nessa franca evidência tirânica do domínio do Satanás em suas vidas, obscurecendo o entendimento, embrutecendo o coração, precipitando em fúria e brutal violência a todo gênero vil e repugnante de crimes. Às vezes a gente está tão envolvido com essas coisas que a gente não consegue perceber, mas vejam o que está acontecendo no nosso país com essa Suprema Corte. Embrutecidos. O que esses homens têm feito? Cegos, completamente cegos, sendo guiados pelo poder secreto de Satanás. E não só porque fazem essas coisas, mas todos aqueles que não são servos do Senhor, eles vivem
debaixo dessa tirania e desse poder, e demonstram isso com as suas vidas. É Satanás exercendo o seu poder nos incrédulos, como o próprio texto de Efésios capítulo 2, verso 2 nos diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia de um curso é de um rio que leva e carrega tudo consigo, e do espírito que agora atua, ou seja, oprime, força. É como se Satanás estivesse sobre você, te apertando assim, te segurando, para que você não possa sair. Um poder sobre você. E aí nós vemos que esses se inclinam de todo o coração para onde Satanás os leva. E vão se encontrar num cativeiro, apesar disso, voluntário. É o que o apóstolo Paulo vai falar no verso 3, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A ideia aqui é de que o poder de Satanás está oprimindo, prendendo, apertando uma pessoa de cima para baixo, mas que esse cativeiro representa o cativeiro da vontade também do seu coração. É um cativeiro voluntário. Calvino, quando fala sobre esse texto, ele diz que essas coisas vão nos advertir para sermos diligentes em mantermos-nos sobre o jugo de Cristo e nos render ao seu governo. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário. Ele diz assim: essa é a miséria dos pecadores. Eles estão nos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Eles são escravos do pior dos capatazes. Ele é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eles são apanhados em um laço, no pior laço, porque é o laço do diabo. Eles são como peixes capturados em uma rede do mal, e como passarinhos apanhados em uma armadilha. Além disso, estão debaixo da maldição de cão. Eles são escravos daquele que não passa de escravo e vassalo. E com relação à felicidade daqueles que se arrependem, Matthew Henry diz assim: eles se soltam desse laço como um pássaro da armadilha de um caçador de aves. O laço é desfeito e o pássaro consegue escapar. Quanto maior for o perigo, maior a libertação. Quando pecadores se arrependem, esses que antes eram levados cativos pelo diabo, são levados para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus e têm suas vontades dissolvidas na vontade do Senhor. O bom Senhor salva a todos nós do laço. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo como os ministros devem ser, e em especial nesse verso 22 a 24, que eles sejam instrumentos de Deus na vida das pessoas, principalmente rebeldes e contumados, e não instrumentos para a sua destruição. Porque quando se envolvem em questões como essa, disputas, brigas, eles não estão cumprindo aquilo que foram chamados para ser. Eles devem ser homens brandos, homens que ajam com firmeza, que tenham aptidão para o ensino, paciência, principalmente para aqueles que se opõem à verdade, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, pelo seu poder, pela sua graça, mas Ele nos usa como instrumento. E se nós, como ministros, como servos do Senhor, não estamos agindo assim, dessa forma, nós precisamos nos arrepender. A perspectiva da igreja é olhar no ministro, é ver nele essas qualificações, é a igreja ter essa perspectiva. Muitas vezes você pode dizer, e isso pode ser de certa forma uma verdade, a igreja é muito a cara do pastor, mas que não seja a cara do pastor, mas que seja a cara de Cristo. Porque o ministro é aquele que deve imprimir não a sua imagem, mas a imagem de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a igreja precisa entender que é dessa forma que ela tem que caminhar, que não é só o ministro que tem que ser assim, apesar dessa palavra estar diretamente ligada a ele, mas todos nós
devemos agir dessa forma. Por isso que alguns são indicados e chamados para o ministério e outros não. Para que nós não sejamos instrumentos nas mãos do diabo, mas sim nas mãos de Deus. Porque naturalmente, a única coisa que podemos fazer é criar confusão. Mas quando a nossa dependência, quando a nossa vida, e não só assim, quando o nosso modo de agir está de conformidade com a palavra de Deus, Deus vai ser misericordioso tanto para conosco, quanto para a igreja, em especial para com aqueles que necessitam de instrução e disciplina. E essa é a maneira como nós devemos ser como igreja. Não pode ser diferente, queridos. Eu já presenciei muitas coisas estranhas na igreja. E eu sei que não me sinto acima de nada nem de ninguém. E eu sei claramente que diariamente eu necessito da graça, da misericórdia de Deus na minha vida. Como um pastor, ele pode destruir vidas e destruir igrejas quando ele não é vocacionado ou chamado, ou quando se deixa levar pelas suas paixões e não pelo seu chamado e vocação. Como já vi isso, pastores brigando em contendas e confusões. Como isso é triste para a igreja de Cristo. Porque nós esperamos deles. Nós esperamos o exemplo, nós esperamos a condução, porque também são servos de Cristo e se estão nessa posição. Por isso a igreja precisa orar pelos seus pastores. Por isso a igreja precisa orar pelos seus ministros, orar pelos seus presbíteros, orar pelos seus oficiais, porque nós estamos representando Cristo. Já viu no culto que só quem ora são oficiais da igreja? Oficiais às vezes que estão em disponibilidade, mas são oficiais da igreja. E sabe por que isso? Porque o culto, a liturgia é dirigida por esses homens. É por isso que eles oram. É por isso que eles estão à frente. É por isso que o ministro está aqui à frente, ou um presbítero, e somente esses podem dirigir um culto formal. Um culto com um ministro, onde os sacramentos serão administrados e só podem ser administrados por um ministro do Evangelho. E por que eles são servidos pelos presbíteros ou diáconos da igreja? Ou quando não, diáconos da igreja, um homem que tenha uma vida ilibada e que represente uma liderança na igreja. Porque são eles que servem Cristo, a igreja. É eles que estão servindo o corpo e o sangue de Cristo constantemente na igreja, por meio da pregação, por meio do aconselhamento pastoral, por meio da liderança do governo da igreja, por meio do serviço de misericórdia. Eles estão servindo constantemente Cristo no meio do seu povo. E por isso, só eles, no culto público, têm esse caráter representativo no meio do povo de Deus. A nossa igreja é uma igreja infantil, vamos dizer assim. Temos 4, 5, 6 anos de igreja, não vou saber precisar aqui. Eu sempre erro, até mesmo a minha idade às vezes, quanto mais. Mas somos uma igreja jovem, está na infância, e o meu desejo, eu não vou ficar aqui o resto da minha vida. Posso morrer,
E se o Senhor me der a graça de continuar, um dia eu vou ter que parar. E outras pessoas virão. E o meu desejo é que essa igreja continue com as mesmas pisadas, com o mesmo comportamento, com a mesma disposição de alma e de espírito, olhando a família cristã como uma família, vendo o que nós estamos fazendo aqui como algo extremamente importante, reverente e necessário à nossa vida, não como um momento social que nós estamos vindo para a igreja, vendo amigos, mas estamos vindo aqui para estar em comunhão com o corpo de Cristo, com os membros desse corpo. E que a nossa perspectiva seja essa de servir ao Senhor e aqui aprendermos como servir ao Senhor. Aprendermos como somos amados pelo Senhor por meio da sua liderança, por meio dos seus ministros, dos seus presbíteros, dos seus diáconos. Como somos cuidados pelo Senhor por meio da vida deles, no serviço de misericórdia, de aconselhamento, de socorro. E que a graça e a misericórdia de Deus esteja sendo dispensada com a seriedade, na pregação, na disciplina, na correção e na instrução da palavra de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no meio do seu povo e na sua igreja. Orem pelo seu pastor, orem por mim, porque eu preciso desesperadamente das orações de vocês. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e como ela nos confronta e também, Senhor, traz, ó Pai, descanso ao nosso coração. Descanso em saber que o Senhor, que é misericordioso, é aquele que vai dispensar a sua graça sobre nós, sobre a sua igreja, nos capacitando, Senhor Deus, a vivermos de conformidade, Senhor Deus, com os teus propósitos, a termos uma igreja, Senhor Deus, que represente a tua vontade, apesar dos erros e dificuldades que podemos vivenciar, mas que seja uma igreja fiel, porque os seus servos são fiéis, porque os seus membros são fiéis, porque a sua liderança é fiel. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, Pai, e que possamos aprender, ó Pai, como viver como igreja e como por meio dessa vivência demonstrar o amor, a graça e o poder de Deus na vida do seu povo nesse mundo. É o que nós pedimos em nome de